Comuniquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem tem diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Senhor, tua palavra me guia pelos caminhos deste mundo cruel. Alimento me traz, consolo eficaz, a palavra falada por Deus. Eu guardo tua palavra comigo, não quero jamais pecar contra ti. Ó Senhor, tu és meu grande amigo, tua palavra não afastes de mim. Senhor, quando fico pensando em tua palavra, luz que brilha do céu, eu me sinto feliz e a Bíblia me diz: esta é a palavra de Deus. Eu guardo tua palavra comigo, não quero jamais pecar contra ti. Ó Senhor, tu és meu grande amigo, tua palavra não afastes de mim. Quero que conosco aprendais a não ir além do que está escrito, para que ninguém se ensoberbeça a favor de um e contra o outro. Vós estáis fartos, já estáis ricos, e sem nós reinais. Estas escrituras, meus amados ouvintes, elas estão no livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8, quando o apóstolo São Paulo ele ensina às igrejas, ele exorta os pregadores, ele fala aos crentes
aqui Paulo está falando com crentes. E ele fala aos crentes, às igrejas, aos pregadores, que em hipótese alguma eles deveriam ir além do que aquilo que está escrito. Isto é uma exortação, uma advertência. Não deveríamos ir além do que o que já está escrito. Não deveríamos fundar outro ou estabelecer outro fundamento além daquele que Paulo, como sábio arquiteto, já fundamentou. Paulo, apóstolo aos gentios, nos advertiu a ficarmos somente com aquilo que está escrito. Ele disse em Gálatas 1, verso 8, que mesmo se fosse um anjo com outra revelação, um anjo trazendo outra doutrina, um anjo querendo estabelecer outro firmamento ou fundamento, Paulo disse que deveria ser refutado, deveria ser contestado. Paulo disse com palavras claras que outro evangelho, além do que aquele que já havia sido entregue a ele, diretamente por revelação de Jesus Cristo, e agora estava escrito em epístolas, em cartas, às igrejas da Ásia, às igrejas do continente europeu, às igrejas gentias, estava em Roma, estava em Corinto, estava em Éfeso, estava em vários lugares, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Filipenses, suas epístolas, suas cartas, suas revelações que ele havia recebido no deserto da Arábia ao longo de 3 anos de reclusão, separação, dedicação intensa, examinando e estudando os pergaminhos do Velho Testamento para identificar as profecias e o cumprimento das mesmas, àquele dia e hora que ele estava vivendo. Paulo escreveu a todos os seus convertidos que, na verdade, não aceitassem outra coisa senão aquilo que estava escrito. E está escrito até o dia de hoje. Me chamou a atenção essa escritura, esse versículo 6 de 1 aos Coríntios 4. E eu, irmãos, apliquei essas coisas. Isso é Paulo falando. Por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Ou seja, as nossas pregações não deveriam ir além. As nossas campanhas, é tão comum ouvir-se campanha nas igrejas. Toda igreja tem uma campanha. Para vergonha dos pregadores, muitas e muitas campanhas são só para atingir metas financeiras. A perspectiva da arrecadação mensal. Toda campanha é seguida de votos de 10 e de 20 e de 30 e de 50 e de 100 e de R$1.000. Todas as campanhas têm que se estipular valores, votos. Vergonhosamente chamamos de sacrifícios. Mas Isaías disse, não passa de sacrifício de tolos, de nécios, de imprudentes, que têm entregado as suas vidas, a sua fé, nas mãos dos mercenários, como disse Jesus, que quando o lobo vem, eles fogem e deixam o lobo arrebatar as ovelhas. Não são pastores, são lobos, querem comer a carne das ovelhas, querem apenas tomar a lã das ovelhas. E quando os lobos vorazes vêm com seus falsos ensinos, preceitos humanos, credos e dogmas, quando o lobo vem com o seu mercenarismo,
eles logo deixam o rebanho sozinho e fogem. E Paulo disse: não deveríamos ir além do que está escrito, além em nossas pregações, e eu frisei, além em nossas campanhas. Há tantas e tantas campanhas da prosperidade, das muralhas, dos gigantes, há tantas e tantas campanhas. Não se vê uma campanha sobre libertação total, batismo com o Espírito Santo, limpeza, santificação, voltada para uma vida pia, reta, santa, para pensar na salvação, no arrebatamento. E aí vemos tantas coisas indo além nas pregações modernas, elaboradas nos modernos centros teológicos. Temos tantas coisas indo além nas campanhas dos desesperados, pregadores desesperados por dinheiro e por atender metas do seu bispo, metas impostas pelo seu cardeal, porque se ele não atender metas, ele está fora, ele é riscado do conselho, da liderança daquela denominação. Não deveríamos ir além em nossas pregações, além em nossas campanhas, em nossos métodos para atrair as pessoas a Cristo, para segurar os membros na igreja. Não deveríamos ir além daquilo que está escrito. Paulo nos exortou como um verdadeiro apóstolo que trouxe ao evangelho da graça, que trouxe a mensagem de libertação para os gentios, para todos quantos não são judeus. Paulo nos exortou para não irmos além do que na verdade está escrito. Ele disse: vamos trabalhar com o que está escrito, vamos pregar aquilo que está escrito, vamos usar aquilo que está escrito para salvar as almas, para libertar as pessoas. Vamos usar o que está escrito para atrair os jovens. Se o que está escrito, se a pregação pura, cristalina do Evangelho, se ela não servir para atrair os nossos jovens, se a palavra pura, se o que está escrito não atrair os crentes à igreja, eles merecem não ser atraídos por Deus, porque a Bíblia disse em São João capítulo 12, verso 32, que quando Jesus fosse levantado, todos atrairia após si. Aquele que não é atraído a Cristo pelo que está escrito, ele merece ser atraído pelo pecado, que por sua vez estará sendo atraído pela força das trevas, pelo diabo, que também estará sendo atraído para a condenação, ao Hades, ao Seol, ao inferno, ao lugar de perdição. Paulo nos exortou, deveríamos estar atentos às exortações bíblicas, às advertências da Bíblia para os dias que estamos vivendo. Paulo já nos advertiu: não vá além do que está escrito, não pregue nada além do que está escrito. Não use subterfúgio para atrair as pessoas à igreja, prender as pessoas dentro de uma denominação, além do que aquilo que está escrito na palavra. Um pastor não deveria ter uma doutrina que fosse além da doutrina apostólica da Bíblia. Quantas doutrinas, quantos preceitos humanos, quantos credos e dogmas, quantos ensinos, quantas estratégias. É o mundo dos estrategistas, pregadores estrategistas, evangelistas estrategistas, pastores estrategistas, que na verdade cometeram tantos excessos em seus métodos de trabalho, em suas estratégias para ganhar almas, que acabaram indo além do que aquilo que está escrito. Foi fundamentado como programa único e absoluto para ganhar almas, para preparar almas para irem ao reino de Deus. Pastores não deveriam ir além da doutrina da Bíblia. Evangelistas, missionários, denominações, grandes teólogos, mestres, doutores, não deveriam ir além do que foi fundamentado, além da doutrina apostólica,
além do que aquilo que já foi pregado por Pedro, por Paulo, por João, por Tiago, pelos discípulos, pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, creio eu que todo pregador verdadeiro não trará uma mensagem nova, mas ele apenas irá trazer à cena, trazer à recordação dos ouvintes da palavra de Deus aquilo que já foi pregado pelos profetas, pelos apóstolos, pelos evangelistas, aquilo que foi já anunciado pelos patriarcas, aquilo que na verdade ficou dentro da tipologia através dos juízes, dos reis e assim sucessivamente. Todo o verdadeiro profeta de Deus, todo o verdadeiro apóstolo, todo o verdadeiro evangelista, todo o verdadeiro pastor, ele unicamente pregará aquilo que na verdade estiver escrito, contido em todo o livro, de Gênesis até Apocalipse. Cada afirmação que ele fizer brilhará de Gênesis a Apocalipse. Cada método para prender o povo aos pés da palavra, aos pés de Deus, cada método, cada estratégia para ganhar alma, aquilo brilhará de Gênesis até Apocalipse. Ou seja, um líder espiritual não deveria, em hipótese alguma, ter uma doutrina que fosse além da Bíblia Sagrada, além da doutrina que já foi estabelecida. E Paulo advertiu a igreja, dizendo que eles teriam comichões no ouvido, que eles não iriam suportar a sã doutrina, iriam criar uma doutrina além da doutrina que estava escrito ou que está escrito na Bíblia Sagrada. Até onde deveríamos ir? Até onde deveria ir a tolerância dos líderes? Até onde deveria ir a tolerância daqueles que são ouvintes da palavra de Deus? Até onde deveriam crer? Até onde deveriam abrir as suas almas? Deveriam abrir as suas almas e irem até aonde a Bíblia vai. Não deveriam ficar aquém, mas também não deveriam ir além. Deveriam se posicionar no centro do caminho. É como uma esposa. Algumas mulheres fazem de tudo para segurar os seus maridos. E não importa se ela tem que virar uma meretriz dentro de casa, ela esquece o seu pudor, seu valor, sua criação, seu Deus. Tudo isso para segurar aquele homem que na verdade é um leviano, que na verdade não pode ver uma mulher, que na verdade não pode ver o mundo, não pode olhar para Sodoma, e ela se rebaixa ao seu mundo, ao seu nível, para poder segurá-lo. Quantas mulheres engravidam de homens, pensando que vai conseguir segurá-los? Quantas mulheres se entregam, quantas moças perdem a sua virgindade, pensando que irão segurar, amarrar aqueles rapazes? Até onde deveria ir as estratégias, as artimanhas, os métodos para segurar um crente na igreja, para segurar um marido dentro de casa, para segurar um rapaz, um jovem com quem você pensa que terá os seus filhos e será feliz à sua volta, à sua companhia? Até onde deveria ir os métodos? Quantas esposas que para segurar os seus maridos, elas vão além do que está escrito. Para segurar seu marido, você não deveria ir além daquilo que a Bíblia lhe orienta para segurá-lo. Para segurar o seu namorado, jovem, moça, a sua namorada, rapaz, jovem, você não deveria ir além daquilo que está escrito. Quantos crentes fazendo besteiras em sua vida, tomando decisões erradas na sua vida. Quantas mulheres fazendo loucura na sua vida para segurar aquele marido, para amarrar aquele rapaz, para prender aquela moça. Indo além do que está escrito, aquela moça se entrega antes do casamento para segurar aquele rapaz. Foi além do que está escrito. Aquele rapaz faz loucuras para segurar aquela moça. Foi além do que aquilo que está escrito. Aquela mulher desce ao mundo daquele homem vulgar. Foi além do que aquilo que está escrito. Ela desce a Sodoma para segurar o sodomita. Ele desce a Sodoma para segurar a sodomita. Vão além do que aquilo que na verdade está escrito na palavra. Você e eu, nós,
que cremos no Evangelho, não deveríamos ir além para segurar ninguém, como pastores, como evangelistas, como membros, como maridos, esposas, filhos. Nunca vão além do que está escrito para tentar obter sucesso nos teus negócios. É como aquela mulher, ela não bebia e agora começa a beber. Ela não era vulgar e agora começa a ser vulgar. Ela não tatuava o seu corpo e agora começa a tatuá-lo. Ela não bebia, não fumava, não se drogava, não vendia o seu corpo e agora isso começa a fazer para tentar segurar. Você não precisa beber, viver vida vulgar, ir em lugares vulgares, mulher de Deus, para segurar aquele homem. Você não precisa, ó caro homem de Deus, se rebaixar tanto para segurar aquela mulher. Moça, rapaz, vocês não precisam se submeter aos escárnios, à baixaria de Sodoma e Gomorra para segurar o cônjuge. Você não deveria se submeter aos serviços, às práticas sexuais dos sodomitas para poder prender o teu marido, prender o teu noivo, prender o teu namorado. Não, em hipótese alguma, você deveria se submeter a tais práticas sodomitas, obscenas, repugnantes para Deus, abominável para aquele que quer pensar como Deus, andar como Deus, viver como Deus, dar preeminência à palavra de Deus, preeminência à salvação da alma, ao arrebatamento da igreja. Esta é a era dos que vão além e muito além. Passam além da linha da bola e entram em impedimento. Esta é a era daqueles que vão além do que está escrito, passa além da linha da misericórdia. E então, mesmo se pensar que acertou, pensar que marcou o gol, será invalidado, descaracterizado, não foi legal. Não, você pode adquirir o que adquirir fora da palavra de Deus, será anulado o teu gol, será descaracterizado as tuas bênçãos. Não importa se tornou um grande pregador, se enriqueceu, não importa quantas bênçãos você pensa ter sobre a tua vida, se você foi além do que está escrito, obteve da maneira que Deus rejeita, que Deus não aprova, meu amigo ouvinte, serás, na verdade, derrotado. Eis aqui a questão, a razão maior pela qual essa geração é uma geração de derrotados. Derrotados em sua música, derrotados em sua pregação, derrotados em sua ordem familiar, derrotados no casamento, derrotados na criação de filhos, pais fracos, filhos fracos, maridos fracos, esposas fracas, uma semente fraca. Não sabe o que é valor, o que é uma civilização cristã, o que é uma verdadeira educação, um princípio de moral. Eu estou pregando uma mensagem para uma sociedade que, ao ouvir tais palavras, diz: um pregador ultrapassado, uma mensagem ultrapassada. Uma geração de derrotados porque vão além da palavra. Uma geração de derrotados porque vão além do que está escrito, porque não preza pelos conselhos de Deus, como Salomão dizia já em Provérbios capítulo 1. Dá ouvido, filho meu, à instrução, atenta à sabedoria do teu pai. Dá ouvido, filho meu, à doutrina da tua mãe, ao ensinamento da tua mãe. Dá ouvido, filho meu, aos conselhos. Esta é a geração que não se prende pelos conselhos de Deus, que não se prende pelos princípios belos, sagrados, da Bíblia Sagrada, que na verdade influenciarão a vida daquele homem, daquela mulher, que tomar uma decisão precisa e correta. Geração de derrotados. Igrejas de derrotados, as igrejas estão abarrotadas de crentes derrotados, os púlpitos estão cheios de pregadores derrotados. E olha que muitas vezes andam de carro importado,
O que caracteriza um homem como derrotado não é quão luxuoso é o carro que ele anda, ou quão simples é o carro que ele anda. O que caracteriza um homem como derrotado ou vitorioso não é se ele mora em um casebre ou se ele mora em um palácio. Não é se ele veste linho fino ou se ele veste a mais simples das malhas, dos tecidos. O que caracteriza um homem como uma mulher, como uma igreja, como vitoriosa ou derrotada, não é o quanto de bênção material ela possui. O que garante, o que identifica uma igreja como vitoriosa ou derrotada é o quanto ela respeita a palavra. Derrotados quando não respeita a doutrina apostólica. Derrotados quando não respeitam a Deus. Derrotados quando não ouvem a voz da palavra, a voz das escrituras. Ouvem todas as vozes laterais, de menos o que diz a Bíblia Sagrada. Dão preeminência para igrejas, dão preeminência para interpretações diferentes do que Deus estabeleceu. Dão preeminência, dão razão, dão ouvidos para ideologias humanas, para vãs filosofias dentro da pregação do Evangelho, para a psicologia casada, a política casada, os interesses casados, mesclados com o Evangelho. Meu amigo ouvinte, geração derrotada, igrejas derrotadas. Por quê? Porque, na verdade, não prezam por aquilo que está escrito. Eis aqui. Estão indo além do que está escrito. Por isso temos uma geração de derrotados, porque o único meio de vencermos o pecado hoje, e as igrejas não estão vencendo o pecado. O divórcio invadiu as igrejas. O sexo livre invadiu as igrejas. O rock and roll invadiu as igrejas. As músicas frenéticas, as músicas que, na verdade, levam os homens, mulheres, a dançarem sensualmente dentro das igrejas, invadiu os templos evangélicos. Meus amigos, o único meio de vencermos o pecado, o diabo, é preservando o que está escrito. A igreja, as igrejas estão sendo derrotadas porque não estão preservando o que está escrito. A palavra está sendo invalidada, substituída por doutores e doutrinadores da concupiscência, do prazer do povão, da concupiscência, do prazer da carne, da concupiscência, do prazer da mocidade. Doutores e doutrinadores para atender à expectativa do carnal. Não. Você não pode se dobrar. Você não pode ceder. Você não pode, meu amigo ouvinte, deixar de cultivar e preservar aquilo que está escrito. No Novo Testamento, você tem advertências profundas. Você tem exortações. Você tem profecias que falaram diretamente desse dia que estamos vivendo. Você, eu, nós, qualquer homem, igreja, será derrotado quando não preservar o que está escrito, quando ficar aquém, ou quando ir além. Ficar aquém é tirar, e além é acrescentar, e qualquer que isso faz, sua parte é tirada do livro da vida, da árvore da vida, da cidade santa. Apocalipse 22, versículo 14. O único meio de vencermos o pecado é, na verdade, meu amigo, não indo além do que está escrito. Não está escrito na Bíblia que você recebe uma libertação, por exemplo, através de um pacote de sal. Que disparate! E o povo crê nessas coisas. Não estão indo na igreja para ouvir a pregação, mas para buscar um pacote de sal tão barato que o pregador compra ali, ora e diz que unge e vende caríssimo. Disparates, indo além do que está escrito. Não está escrito que a libertação é por um cordãozinho vermelho no pulso. Simpatias evangélicas, pacotinho de sal para colocar ao redor da casa, simpatias evangélicas. Não está escrito isso na Bíblia.
usando rosa ungida para energizar relacionamentos, transformar casamentos. Ah, isso não está escrito, e Paulo disse: oh, eu quero falar aos falsos profetas e os discípulos dos falsos profetas. Paulo disse que não deveríamos ir além do que está escrito. Onde Paulo usou uma rosa? Onde Paulo usou um pacote de sal? Onde Paulo fez simpatias evangélicas? Onde a igreja modelo primitiva fez isso que vocês estão fazendo? Mercenários do evangelho, falsos profetas. Não está escrito na Bíblia que você tem que ter fé em uma meia ungida ou em uma vassoura consagrada. Isso é o ridículo dos pentecostais. Isso é a forma mais baixa de pregar o evangelho. Uma meia ungida para o crente usar e paga caríssimo naquela meia, só porque o pregador orou. Uma vassoura consagrada para você varrer a casa e limpar a tua casa. Não tem vassoura melhor do que o Espírito Santo para limpar uma vida, limpar uma igreja, limpar um jovem, limpar um casamento. Onde vai o nosso povo? Onde vai as igrejas? Onde estão indo os pregadores? Voltem, meus amigos, voltem à restauração da palavra, voltem para aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas o povo parece que gosta de basear sua fé em coisas que não estão escritas. Dê-lhes coisas que não estão escritas e a igreja não vai caber de pessoas. Dê-lhes uma vassoura, um pacote de sal, uma meia ungida. Dê-lhes um copo de água. Dê-lhes alguma coisa desta semelhança e eles então gostarão do pregador e o farão ser um semideus na terra, e o colocarão em um lugar alto, e o farão dele um ícone, uma celebridade gospel. O povo está atrás de coisas que não estão escritas. A palavra está perdendo valor. As igrejas que prezam por pregar a palavra estão perdendo valor. A fé está sendo banalizada. Não está escrito na Bíblia que Deus é 3 pessoas, e se uma pessoa com 3 manifestações diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, como eu sou também, Pai, Filho e Espírito Santo, mas isso não me faz 3 pessoas, sou apenas uma pessoa, sou o pai da Bruna e da Keren, sou o filho do senhor Carlos e da dona Almerinda. Também sou espírito, porque fui feito alma vivente por Deus. Há um espírito dentro dessa carcaça. Todavia, eu sou apenas um homem. Assim é Deus. Se fez pai de Jesus e pai da humanidade por filhos adotivos. Somos chamados em Efésios 1:3 de filhos por adoção. Ele se fez pai de todos. Todos aqueles que o recebem, que aceita a sua palavra. Ele se fez filho porque veio habitar no corpo de Jesus. E se fez espírito porque desceu no dia de Pentecostes para continuar ensinando, conduzindo a igreja, recordando a igreja das coisas que já foram escritas para verdadeiro fundamento de salvação. Não está escrito que Deus é 3, está escrito que Ele é um. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Deuteronômio 6:4 diz que: ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não trino Senhor. Não, na verdade, 2 deuses, ou 3 deuses, ou 4 deuses. Quantos e quantos ismos, panteísmos, agnosticismo, quantos e quantos ismos, materialismos, quantos e quantos ismos. Criando tantos e tantos deuses e colocando-os na divindade. Isso me faz lembrar da história da igreja, quando aqueles imperadores como Cláudio, como Dominiciano e tantos outros imperadores, cada um se tornava um deus, e o povo se inclinava e adorava, e quase que todos os imperadores eram deus dos romanos. Que tempo nós vivemos! O mundo voltou ao mesmo espírito de maneira disfarçada. O diabo invadiu as igrejas com sapatos de algodão, mansamente, sorrateiramente. Não está escrito que Deus é essas muitas pessoas colocadas na divindade, mas apenas uma única pessoa. Deuteronômio 6:4, João 10:30, eu e o Pai somos um. Filipe pensou que era 2 e disse: Senhor,
Tu falas tanto do Pai, mostra-me o Pai, onde Ele mora, onde Ele está. Só falta isso agora para completar a minha salvação, a minha revelação. E Jesus disse: Filipe, você não vai ver o Pai em nenhum outro lugar. Eu sou o Pai, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Ali Jesus deixou claro que o Pai estava habitando dentro dele, que era o Filho. Apocalipse 1,17, a Bíblia diz: não tema, João, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e para todo sempre. Amém e amém. Apocalipse 22,13, a Bíblia diz: sou o alfa, o ômega, princípio, o fim, primeiro e o último. Ora, meus amigos, isso é o que está escrito. Não vá além do que está escrito. É perigoso. E além é acrescentar. Ficar aquém e negar isso é tirar. É ser reprovado no dia final. Não está escrito na palavra que, na verdade, não precisamos de lavar os pés na ocasião da ceia. Isso não está escrito. Eu vejo os teólogos, os líderes dizendo que não é preciso. É só um símbolo de humildade que Jesus praticou. Ninguém precisa falar isso. Vocês estão falando contra os ensinos de Jesus. Não foi um homem que disse isso. Foi Jesus. São João 13, verso 14 e 15. Jesus disse assim: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ele lavou os pés em João 13. E ele disse: vocês serão bem-aventurados se praticarem o que eu fiz. Não apenas ouvir e não praticar. Isso é hipocrisia. Ler e não viver. Ouvir e não crer. Ora, isso é hipocrisia. Se está na Bíblia, vamos viver a Bíblia. Este é o livro, é a única base para a nossa fé. É o único lugar onde fundamentamos a nossa salvação. Não está escrito na palavra que não precisamos mais de praticar o lava-pés, mas sim, bem-aventurados sois se praticardes. Não fique aquém e não vá além. Faça como Deus disse. Meu amigo ouvinte, por estas e outras mais, a igreja está sendo enganada uma vez mais. Como Sansão foi enganado por Dalila, a igreja está sendo hoje enganada, acrescentando e tirando da Bíblia, fazendo aquilo que lhes é conveniente. Israel foi enganado no deserto por Coré, Datã e Abirão. A igreja está sendo enganada pelos falsos Corés, Datã e Abirão, com suas falsas interpretações, tirando e acrescentando, pervertendo o entendimento do povo. Acabe e Josafá foram enganados. Um espírito de mentira ungiu os 400 profetas de Zedequias e lhes incentivaram, os motivaram a irem em nome do Senhor em busca de Ramote Gileade, uma terra que não era deles. Quantos estão indo atrás de coisas que na verdade não pertencem a eles, não é deles? Ora, a política não é um lugar onde o cristão, o líder espiritual, o pastor deveria estar. Isso não é dele, todavia. Os profetas de Zedequias estão enganando os nossos pregadores, estão metidos com políticas, aparecendo em CPIs, envolvidos com escândalos financeiros, escândalos de corrupção, envolvidos com escândalos morais, porque há, mais uma vez, um espírito de mentira enganando os modernos Acabes e Jeosafás, através dos 400 profetas de Zedequias. 1 Reis, capítulo 22. Muita gente está indo além do que está escrito. Muitas pessoas estão sendo enganadas, como Dalila enganou a Sansão e furou os seus olhos. Dalila está enganando a igreja, o mundo está enganando a igreja, as falsas interpretações estão enganando a igreja, e elas estão ficando cegas como Sansão ficou cego dentro do templo de Dagon. E oxalá alguns Sansãos consigam ouvir a mensagem do arrependimento, ouvirem o chamado de Deus para orarem, para chorarem e para dizerem: Senhor, somente uma vez mais, abra o meu entendimento, somente uma vez mais, devolva a minha palavra, somente uma vez mais, devolva-me a alegria da salvação,
Somente uma vez mais, permita-me viver o que viveu a igreja do dia de Pentecostes, a unidade no Espírito, o único batismo em nome de Jesus Cristo, a Santa Ceia pura com pão asmo, vinho puro e o lava-pés. Permita-me uma vez mais viver a santidade daquela igreja. Mulheres limpas, se via brilho, caráter, pudor, honestidade, santidade. Da ponta dos cabelos até a planta dos seus pés, não pareciam Jezabéis, não pareciam com o mundo, não pareciam com o modismo. As cristãs não pareciam como uma top model, uma miss de beleza, desfilando nas passarelas de moda. Hoje as passarelas são os corredores das igrejas. Oh, meus caros ouvintes, Dalila enganou Sansão, a moda, o mundo, a religião está enganando os crentes. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Venha para a palavra, venha crer naquilo que está escrito. Paulo disse: quero que em nós, quero que com nosso apostolado, quero que com minhas epístolas, aprendais a não ir além do que está escrito. Venha ficar com a Bíblia Sagrada. Amém. De amor, as palavras de amor de Jesus que me fazem chorar quando penso na cruz. Eternas palavras, tesouros sem par, que nas horas de angústia